rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Caríssimos e caríssimas, bem-vindos a mais um ataque rápido. E o que seria de nós, e hoje já o vou dizer, porque creio que é assumido de uma vez por todas que o nosso Pedro Filipe Maia já começa a fazer parte da mobília. Sou titular, cara. Titular. Fogo, tu decides assim, nem me perguntas. Não... Alex, perguntaram-te alguma coisa? Estás a... Se o Maia ia... Não, mas também pouco risco aqui. Por isso. É isso, é isso. Tu és o diretor desportivo que é mandado pelo presidente. Não, tu és o Relações Internacionais que vai aos sorteios europeus e assim, mas não contas para o Totobol. Mas para justificar o que acabei de dizer, ao contrário do mercado de transferências verdadeiro, que eu não gosto nada e me mantenho à parte, neste eu investiguei e descobri que o Pedro Filipe Maia vai ficar. É? Assinou. Oficial. Assinou. Olha, por falar em assinar contratos, bom início, se calhar bom tópico para aquilo que vamos falar hoje. Então, o Schmidt renovou. Não, renovou em março de 2023 e vamos tentar recuperar um bocadinho isso. Meus caros, antes de mais dizer que este é o penúltimo episódio, antes de fazermos um mini break. Antes de eventualmente podermos ter ali algo especial durante o Campeonato da Europa, mas vamos deixar essas novidades para o último episódio. Hoje o tema, como já devem ter percebido... Exato. Eu disse talvez, eu não dei confirmações, Exato. calma. Mas vamos deixar essas novidades para o último Especulação. Não. Mas tu deste detalhes? Demos detalhes aos nossos ouvintes e espectadores? Não, pois. Primeiro bife, hein, direto. Eu só vim sentar. Atenção, Podemos avançar, Luís. Anda lá. Vamos lá. Tema do dia, tema da semana, tema das últimas semanas. Não vamos conseguir fugir, até porque estamos quase no final da época. Roger Schmidt e a relação com os adeptos do Benfica. Temos tido episódios recorrentes, atrevo-me a dizer, nos últimos meses. Atrevo-me a dizer desde aquele Benfica Farense em dezembro do ano passado que algo se quebrou, que desde então, mesmo em momentos de vitória, como por exemplo frente ao Aroca este fim de semana, ou em Faro há umas semanas, que se adivinha algo. E é um bocadinho isso que vamos discutir. A nossa pergunta é: Roger Schmidt ou os adeptos, de quem é a culpa desta relação mais do que atribulada? E portanto vamos tentar mergulhar aqui um bocadinho na temporada do Benfica e sobretudo, não tendo, obviamente, presença assídua no balneário do Benfica semana após semana, interpretar sinais, interpretar ações, interpretar reações e tentar perceber o que é que isto significa para o futuro do Benfica, o que é que significa para o futuro de Roger Schmidt, que ontem, Luís, começava até por ti, de certa forma abriu a porta para a continuidade. Aliás, todo o discurso de Roger Schmidt é no sentido de na próxima época. Há condições de ser na próxima época? Eu acho que pela primeira vez ele abriu a porta para a saída. Sim, desculpa. Para não continuidade, é isso. Pelo menos foi isto assim que eu interpretei. Na semana passada ter falado na questão da próxima época, era aí que ele na semana passada bateu muito na tecla. Nesta também, mas abriu ali a porta dizendo que se o problema sou eu vou-me embora. Sim. Já nem sei qual era a tua pergunta. Se há condições de se falar numa possível continuidade, não é? Como é que eu hei de... me ir embora? Olha, era uma boa música. Era bom. Eu acabava já aqui o podcast. Pedro Filipe Maia, versão momento musical. Já sabíamos que tínhamos um bom time de voz. Agora, para cantar, cuidado. E ritmo. Ora bem, a panela está claramente a deitar fervura. Certo. A tampa está fechada. E das duas uma. Agora lembra-me de outra música, que eu vou comprar uma panela de pressão. Isto já está muito musical, isto. Ou tiras o texto, pois. E o texto chama-se Schmidt, ou então tentas de alguma maneira regular a temperatura de outra maneira, e quem é o regulador disto é Rui Costa. E eu até começo por aí, porque acho que, por mais que Rui Costa já tenha tido uma intervenção recente e tenha apontado para o fim da época para fazer o seu balanço, os balanços são sempre um bocado vazios, são sempre pouco
concretos. Eu acho que Mas referes-te aos balanços que o Rui Costa tem feito ou no geral? no geral, no ponto de vista futebolístico, Sim, ninguém sim. tem um balanço para fazer grandes meias-culpas. Ok. Assume-se aqui e acolá, atira-se muito para muitos lados, para muitas direções, mas de facto os balanços, eu espero que os balanços internos e dentro dos gabinetes sejam mais bem feitos do que os que são a nível público. Se há condições ou não, eu acho que a pessoa que neste caso tem tudo na mão para o fazer, mas tem que ter arte para o fazer, é Rui Costa. Acho que o clima está insustentável. Não está insustentável. Atenção, há coisas no Benfica que me parecem interessantes. Desde logo, tu chegares a um jogo destes, em que o Benfica já não luta por Sim. absolutamente nada contra o Aroca, que está a fazer uma boa época, mas não é um cartaz por aí Sim, além. era um jogo sem muito apelativo. interesse desportivo. E o Benfica mete 50 mil pessoas no estádio. Exatamente. Isso, desde logo, é para mim, do que eu me lembro de Benfica, quando as Sim. coisas estão mal, isto era para ter 30, 35 mil. E por acaso, estava a preparar o podcast, estava-me a auxiliar de outros e estava a ouvir um pedacinho do Sérgio Engrácia, que é Sim. um grande Um amigo abraço para o Sérgio. do Benfica Independente, e estava a ouvir e estavam a referir precisamente isto. E acho que é uma nota Sem dúvida. de grande destaque. Aliás, uma nota de grande destaque os podcasts que se fazem de adeptos. Esse é um bom exemplo. Sim. Há o Sporting 160, há a culpa do Cavani, enfim, Há muita temos coisa boa, muita coisa boa que se faz clubística, e que não é enviesada, nada... entre aspas, Sim. assumidamente, mas com qualidade e que ajudam a elevar a E que até discussão. nos permite ver ao lado do adepto. Indiscutivelmente. E eu acho que indiscutivelmente. era muito importante que se calhar as próprias direções também se calhar ouvissem com maior regularidade isso, sim. para perceberem a sensibilidade. Portanto, fazendo um raio-x ao que se passa no Benfica, eu acho que o problema do Benfica nos últimos tempos, nos últimos anos, se calhar é um bocadinho a falta de humildade. E isto aqui é algo transversal. Vai da direção, eventualmente plantel, jogadores e também adeptos. Porque o Benfica veio de um hiato muito grande em termos de ausência de títulos, por comparação com épocas Sim. ou com décadas anteriores. Enfim, anos 60, 70, 80, o Benfica passou por um período de grande turbulência e agora, quando o Benfica se reabituou a vencer, e nomeadamente naquele período do Tetra, a bitola voltou a ser muito elevada. E aproveito para te dizer, porque vai ao encontro de uma coisa que eu tinha para puxar aqui. Neste século, o Benfica teve 17 treinadores. Só 2 fizeram mais do que 2 épocas completas. Jorge Jesus e Rui Vitória. E Schmidt pode ser o E terceiro. Schmidt pode ser o terceiro, exatamente. Sim, Já Se- é. Sendo Duas épocas sim, completas. completas sim, já completa é 2 já ou é, mais. certo. Mas já estamos outra vez a discutir a continuidade de Roger Schmidt. Isso vai ao encontro daquilo que estavas a dizer. Tem havido falta de paciência. Desculpe, deixa-me puxar aqui o Maia ao assunto, porque senão, se deixarmos falar, Luís, isto é um clássico. Maia, antes de tu vires para cá, era eu que falava muito. Estás a ver? Estás a ver isto? Portanto, há este dado, e eu concordo com aquilo que o Luís está a dizer. A fasquia leva-se muito rápido no Benfica. Roger Schmidt está a sofrer as consequências dessa fasquia elevada. E depois há aqui outra questão que eu gostava de dizer, até gostávamos a falar dos adeptos. Crees que é quase todo o universo benfiquista? Porque eu ontem fiquei claramente com a sensação, e vamos pôr o dedo na ferida, não há problema nenhum em assumir isto, ou é uma franja de adeptos que está de facto a tornar a coisa insustentável, não é? E ontem tivemos a reação de Rafa em direção a um dos grupos organizados, porque ontem, e eu vi grande parte do jogo, o que eu senti foi, naqueles 50 mil, que estavam ali para se despedirem da equipa, num clima positivo, para se despedirem de Rafa, e há de facto neste momento uma franja de adeptos que está a tornar o ar um pouco irrespirável para Roger Schmidt. E para Rui Costa já agora. Eu confesso que enquanto preparava o podcast, não fui a ouvir muita coisa, mas a pensar qual é o problema ou o que é que originou este final. Eu não te consigo dar uma razão clara, porque depois tu olhas para os números. O Benfica este ano, eu acho que, ponto de ordem, eu acho que não há um culpado. Eu acho que há aqui uma conjugação de Certo. fatores que levou a isto. Também Primeiro, construção de plantel.
Defeituosa. Início da época parecia espetacular. Percebeu-se depois que não era. As contratações eu acho que foram todas, além de caras, e isto acho que os adeptos ficaram logo de sobreaviso, Claro. calma. Se vamos pagar este dinheiro pelo Coxo, se vamos trazer um Bernat, se vamos trazer um Bernat que já ninguém se lembra dele, não é? É verdade. O Juraseca, creio que é o caso mais sintomático, custou 13 milhões, 14 O milhões. Jurassic, Arthur Cabral. se vais trazer o Arthur Cabral, se traz o Di Maria daquela forma apresentado no Estádio da Luz, na Sim. Praça Eusébio, com milhares de pessoas a ouvir e a vê-lo. Portanto, foi o próprio clube a levar a fasquia. Se tens o Marcos Leonardo em janeiro, que é uma promessa, mas entra, faz gols em todos os jogos que entrou. Se tu tens este plantel, mais aquilo que já vinha da época passada, se tens o João Neves a jogar desta forma, se tens um António Silva, vamos ser campeões da Europa, pensaram os adeptos do Benfica. E de repente, o Coxo teve mais problemas do que soluções. O Arthur Cabral foi alvo de chacota em muitos jogos e não rendeu o que tinha que render. O Di Maria também provavelmente a tentar levar a equipa às costas e em algum Di subrendimento. Maria está a fazer a época com mais minutos da carreira. Incrível. É inacreditável. E acaba por provavelmente não ter ali um coletivo que o ajuda a transformar aquilo em melhores números e em mais consistência. O Bernat, com a pubalgia, não jogou. Jogou quantos jogos? 2 jogos na época Não toda. terá sido só com uma pubalgia. Teve É o segundo, 78 eu vou minutos. dizer isto porque acho que temos que aligeirar um bocado a questão. É o segundo Barreto que o PSG enfia ao Benfica. Incrível. Depois E do seguir ao Draxler, Draxler. E exato. saíram esta semana, não há de andar muito longe da realidade, saíram os salários dos jogadores e o Bernat, eu penso que é o segundo mais bem pago. Sim, é o do que não é Benfica. chocante, não é? Eh, Atendendo ao histórico do homem. Pronto. E tu olhas para isto e isto é um falhanço em termos de planeamento de época, mas isto também eu não atribuo esta culpa diretamente a ninguém. Porquê? Porque isto é como aos melões, não é? Quando tu abres é que sabes o que é que lá está dentro. Claro. Na teoria, provavelmente as características dos jogadores, tudo batia certo para Roger Schmidt. Provavelmente ele convenceu a direção ou alguém convenceu alguém a pagar aquele dinheiro porque ia valer Claro. a pena, e quando tu misturas os ingredientes todos, Sim. a lasanha saiu sem Sim. sal. Sabes? E, Eu acho que ele falhou, desde logo, a prioridade número 1 do Schmidt, creio eu. Aquele lateral esquerdo que era do Aze Alkmaar e que foi para o sim, Bournemouth. o Kerzek. Kerkez. Eu vou-te dizer, vi alguns jogos dele e é muito interessante o jogador. Muito interessante. Mas sabes que isso e para te deixar falar já a seguir, eu acho, e já falámos nisso num dos episódios anteriores, num dos primeiros, acho eu, em que eu participei e em que falámos do Benfica e de Roger Schmidt. Eu acho que, e encaixa naquilo que tu estavas a dizer inicialmente, eu acho que Roger Schmidt e a direção do Benfica não foram inteligentes e não souberam proteger no início da temporada. Eu percebo que o Benfica é um grande clube, que os objetivos do Benfica têm sempre que apontar a títulos e mais títulos, mas tinha saído Grimaldo, tinha saído Gonçalo Ramos, Bá esteve lesionado grande parte da temporada. Há a questão, já falamos aqui, eu não vou falar mais nisso porque eu já fui criticado nas redes sociais por dizer que o Trubin isto e aquilo, mas há a questão Vlaco Dimos. Eu acho que... E mais do que a questão de rendimento de Vlaco Dimos, é a questão de gestão Gestão do de caso Vlaco Vlaco Dimos. Dimos. Sim. Mas é isso, mas eu sempre disse isso, não é eu aceito que Trubin seja um grande guarda-redes, a forma como foi, deu ali aso para a especulação. E eu acho que Schmidt, já nem estou a dizer a direção, mas Schmidt a certa altura devia ter dito, calma, porque esta equipa não é a mesma equipa do ano passado. E é aí que eu quero chegar. As minhas 3 razões que eu encontrei para este desfecho. Planeamento da temporada, achou-se que ia ser uma coisa e no final foi outra, porque a mistura dos ingredientes que o Benfica achavam que era de alta qualidade acabou por não se dar. Comunicação, e eu acho que este é o primeiro ponto, é o que eu coloco como o mais importante e o mais grave. Comunicação do Roger Schmidt. Porquê? O que é que eu acho? O Roger Schmidt está numa cultura completamente diferente, a comunicar numa língua que nem é dele, nem é dos adeptos. Há um meio caminho. Sim. Falar inglês em todas as conferências de imprensa, em todas as flash interviews, e quantas são por jogo, por época? 2 por jogo. Se o Benfica joga... Se fez 50 jogos... Se fez 50 jogos, ele pelo menos 100 vezes aparece a falar inglês. Sim. Quantos adeptos percebem logo à primeira a tradução de muitas ideias que ele quer passar? Provavelmente não é a maioria, Sim. que percebe logo o que ele quer dizer com aquilo. Ele próprio não se expressa numa língua que está
completamente à Isso vontade. é importante e eu vou-vos dizer isto porque encaixa nisso. Eu já ouvi Roger Schmidt falar em alemão várias vezes e perde-se muito no inglês dele. Eu acho que eu não quero fazer disto um tema como foi ao longo da temporada. Eu não quero entrar na onda do ele tem que falar português. Não tem. Porque acho que aí estamos aí para um nível... Era pior ainda. Mas só para te dizer isso... Eu já o disse várias vezes ao longo da temporada que acho que ele devia falar em alemão. Sim, e o Benfica criar salvaguardar uma condições para tradução. isso. Sim, mas eu acho que isso aí ainda criava uma barreira maior. Bem pago, estaria disponível para fazer um side Sim, job. o Duarte é muito bom. O Duarte é muito bom. Mas a comunicação eu acho que tem um papel importantíssimo. Porquê? Eu acho que o Roger Schmidt, eu não conheço, já convivi com ele em questão até nos pré-jogos da Liga dos Campeões, sobretudo na época passada, em que ele é um homem extremamente cordial, mas não é um homem afetuoso. Ele é. ele é tipicamente um alemão, Sim. de cultura alemã, um homem que vê-se que até é introvertido. Sim. Por ele não estava naquele meio. Ele é uma pessoa que olha muito para o chão. Sim. A comunicação não verbal dele é de uma pessoa envergonhada, fechada. Ele, se pudesse deixar as conferências de lado, ele não aparecia. Não tenho dúvidas. Isso para mim é decisivo. Sim. Para tu, quando as coisas correm mal, para tu não teres sucesso. Porquê? Porque quando as coisas correram bem no ano passado, ele era amado. Ele saía do túnel para vir ter connosco nos pré-jogos e as pessoas levantavam-se, faziam-lhe vénias. Ele era amado porque ele só tinha que fazer as coisas acontecer. E aconteceram durante 3/4 da época passada e descambaram no final dessa época. E havia pessoas com tatuagens e camisolas de quem ama o futebol ama o Benfica. Sim. Que é uma frase genial que ele Sem tem dúvida. de agregação. E ele aí ganha os adeptos. E perde os adeptos quando as coisas começam a correr mal. E ele, com a sua cultura e a sua comunicação, que para ele é o que faz sentido, e que em Portugal não funciona. E se tu depois pensares nos outros casos de Sérgio Conceição, Ruben Amorim, vais lá para fora, Pep Guardiola, vais lá para fora, Abel, que já falamos aqui milhares de vezes, que é um caso para mim de comunicação exímio, que é tu quando tens que comunicar de forma quase não racional com os adeptos, tu tentas ser racional e aí quebra-se o elo. E aí, Luís, já falamos disto também aqui deixa-me só dar o meu terceiro ponto, pois é. Que é o terceiro ponto, que é o lado irracional do futebol. O Benfica este ano teve... A Liga dos Campeões é desastrosa e não há explicação quase para isso, é terrível, e tira a Liga dos Campeões do calendário. Se tirares a Liga dos Campeões do calendário, e é um se, duas letras, milhares de consequências. Por maior, muito grande. Uma pessoa conhecida da praça. Se tirares a Liga dos Campeões, o Benfica esteve 30 jogos sem perder. 30 jogos sem perder. E terá uma porcentagem de vitória muito alta. Competições internas. Só empata um jogo. E nestes 30 jogos eu conto o empate com o Estoril, que é outro se, que é perda nos penaltis, elimina o Benfica da Taça da Liga. Até ao jogo agora com o Famalicão. Não, antes. Até ao perde com o Porto no Dragão. Exatamente, sim. Não perdia desde o jogo da segunda jornada com o Boa Vista. De resto foram só vitórias. Primeira jornada. Sim. Perde a primeira jornada e depois fica 30 jogos sem perder e perde 5-0 com o Porto. A nível interno. Isto é brutal. E o que é que muda da primeira para a segunda época? O Benfica também teve o ano passado. Perdeu mais cedo com o Braga, a meio da época passada. O que muda é a qualidade do futebol. Boa, Luís. Sim. Boa. Luís acaba de deixar. Luís e o telemóvel é uma saga neste podcast. É o segundo podcast em que acontece. Até por isso é que o chão é alcatifado. Exato, sim. Mas só para concluir estas três coisas, que é a comunicação, construção do plantel e o lado irracional. E o lado irracional por esta ordem. E portanto, eu queria encaixar aqui a questão da comunicação, porque tu disseste que ele ganha aos adeptos, e creio que estamos todos de acordo com a célebre frase no aeroporto: quem ama o futebol ama o Benfica. E Luís, crees que o momento do Benfica Farense é um momento de ruptura definitiva? Porque estamos a discutir de quem é a culpa, se é dos adeptos, se foram os adeptos que exageraram nas críticas a Roger Schmidt ou se Roger Schmidt contribuiu para essa ruptura. E esse jogo é marcante. Os adeptos são como os clientes, nunca têm sempre razão, não é? Mais ou menos, é isso que temos que ver. Com isso, é isso que temos que ver. E eu sei que o Luís por não muito concorda, que às vezes não tenham. Que ele não concorda com esta questão. Nessa conferência pós-Farense, Roger Schmidt solta a célebre frase: se é para isto, fiquem em casa. E caiu muito mal junto dos adeptos do Benfica. E creio que a partir daí, eu sei que não é a tua opinião, mas a verdade é que a partir daí os lenços brancos saíram com facilidade, as críticas saíram com muito mais facilidade e o clima nunca mais foi o mesmo. Eu acho que ele não foi inteligente por muita razão que tivesse. Não acho que tenha sido aí. Ou seja, eu acho que isto é uma degradação e que à medida em que não surgiriam resultados isto ia acontecer. Porque eu acho que, e ainda retomando o meu pensamento inicial,
a questão de o Benfica ter passado por aqui por um hiato e depois de repente ter ganho, o Benfica voltou a ter saúde financeira, passou a vender como ninguém em Portugal, conseguiu criar os melhores plantéis. Muitas vezes os adeptos, com legitimidade, acharam, ok, a hegemonia vem aí. A tal palavra que me Sim. faltou no episódio anterior. Hegemonia. A hegemonia do Benfica vai chegar. E não chegou. E não é só a questão de os resultados não terem correspondido ao plantel e à exigência que isso trazia. Até porque o Benfica, uma das falhas que tinha nos últimos anos, já está a recuperar um bocadinho, que é o sucesso europeu. Apesar de tudo, 3 anos seguidos nos quartos de final é muito relevante por um caminho alternativo, esta época. sim, mas... Não se pode considerar um sucesso, Sim, mas é relevante. Mas são 3 quartos de final consecutivos. Só que o Benfica, como se dizia há uns anos, o Benfica aburguesou-se e não deixou de o fazer. O Benfica, apesar dessa frase, eu acho que essa frase do Schmidt é, contrariamente ao que vocês estão a dizer, é um estanque no balão que se estava a encher. Portanto, o balão já estava a ficar cheio. Porquê? Porque se tu ouvires os adeptos do Benfica queixam-se de falta de criatividade no espetáculo da luz, apesar de agora desta introdução toda dos LEDs, que também foi um estanque, mas há essa falta de criatividade, há falta de homogeneização. Tu metes por caminhos complicados, amigo. Do estádio, no puxar pela equipa. Há uma distância muito grande entre o plantel, os intervenientes e os adeptos. Mas isso é um problema geral do futebol, creio eu. Mas aquela questão que os adeptos muitas vezes se queixam da rotunda Cosme Damião, de não poderem estar ali a fazer aquela espera do autocarro e tudo isso. Tornou-se tudo muito institucional no Benfica. Tornou-se tudo muito artificial, muito negócio. E depois, ainda voltando dentro do estádio, aquela ruptura que existe, e eu acho que é uma ruptura que é muito mais do que o Benfica, tu vês isso também noutros sítios, aquela questão dos adeptos de primeira e os adeptos de segunda. Certo. Os adeptos de primeira, considerando que são aqueles adeptos mais fanáticos, mais dedicados, que vão a todo lado, que estão em todos os jogos, mais que estão ruidosos. a cantar do início ao fim, por oposição aos adeptos, vamos chamar-lhe de ocasião, mas eu acho que não é não tens que ver isto como um ponto. Não são adeptos de ocasião. Por isso é que se calhar ontem estavam 50 mil Claro. na luz, se não estavam os tais 30. Sem dúvida. Esses adeptos de ocasião é também um espelho da sociedade, não é? Mas sabes que eu não concordo nada com a expressão adeptos de ocasião. De ocasião, eu não quero dizer de ocasião. Pronto, não, há adeptos que vão em todos os jogos. Vamos usar os nomes ano. sem problema nenhum, sejam elas legais ou não sejam legais. Há claques e há o adepto comum. Eu não acho, não é essa a divisão que eu faço. Não? Não. Então. É a divisão entre os adeptos que são de uma devoção extrema, que vivem para o clube, que o dinheiro que ganham, que aplicam é no clube, é acompanhar a equipa para todo lado, ir a todos os jogos, em casa, fora, trocar folgas. E outros adeptos que não vão assim tantas vezes. Que, o clube é um hobby. É ir ver o jogo é um hobby. Se tiveres tempo vais, se tiver bom tempo vais à praia. Mas isto é um espelho também um bocadinho da nossa sociedade. Eu faço muito este paralelismo porque eu sinto muito isto nas novas gerações. Nós vimos de uma geração muito habituada, muito incutida também pelos nossos pais. Nós vimos sempre os nossos pais em que tu tens de trabalhar muito tempo, tens de ser altamente dedicado ao trabalho para ter sucesso. Não é? E as novas gerações já não pensam assim. Kelechi? Sim. A geração Kelechi. Já vou falar. Como tens tanta oferta, tens tantas coisas, o trabalho é uma coisa que tu tens na tua vida, mas e tu achas que para muita gente o futebol é isso. Nos também. adeptos isso também acontece. Sim. Há aqueles adeptos muito, muito devotos de entrega total, né? que estão e que fazem as viagens todas e dormem nos aeroportos e deitam-se às 3 ou 4 da manhã porque vão às Chaves e depois no dia a seguir estão às 7 a trabalhar. Portanto, este espírito de sacrifício é um espírito de sacrifício que depois
permite a esses adeptos sentirem-se legitimados para dizer que são os verdadeiros adeptos. E para aumentarem o tom das críticas também, quando Exato. o momento é ontem. E ontem na Luz tivemos uma situação, de facto, com uma parte dos adeptos a criticar de forma bem audível Roger Schmidt e a direção, e depois grande parte do estádio a assobiar esses mesmos adeptos. Portanto, é nesse clima que o Benfica vive agora. E eu quero falar aqui num nome que já se tocou e no tal momento que eu trouxe logo no início do podcast, para tentarmos perceber se isso faz de Rui Costa e do Benfica refém neste momento, que é a renovação em março, num momento em que a relação amorosa entre adeptos, treinador, presidente até era quase perfeita, e desde então, e agora há essa questão, não é? E Roger Schmidt, para o bem e para o mal, tem contrato até 2026? 26. Podemos voltar aqui. Rui Costa precipitou-se naquele momento. Não. Obriga-o agora a agarrar-se mais ao treinador? Era muito fácil agora dizer, o Rui Costa precipitou-se. Claro, lógico. Ele tinha, o Schmidt assinou inicialmente até aqui. 2 anos, creio eu. Portanto, o 20... Seria até agora. Era até agora. Era Terminava até agora. agora no final desta Agora época. é fácil dizer que, não, claramente precipitou-se porque estava... Não. O Benfica, em março, estava num clima de apoteose e era perfeitamente legítimo que chegasse algum interessado de grande porte e que o Roger Schmidt se tentasse a sair. Portanto, imaginem se Rui Costa não tinha renovado, que o Benfica tinha feito coisas bem mais estratosféricas do que fez no resto dessa temporada. O Schmidt tinha saído. Ele renova na fase boa da Champions, né? Quando ele passa a fase de Com o grupo. Clube Sim, Rouge. sim. É por essa altura. Passa a que o fase de Benfica- grupo, passa aos seguir os oitavos oitavos. de final. Passa aos oitavos com o Já Clube tinha Rouge e passado ele ali renova o Em tormento termos de da saída gestão, de eu acho- Enzo. em termos da gestão, eu acho que é aquelas decisões que é quase, como se diz no negócio, é no-brainer para o presidente. Mas, Certo. que é um risco altíssimo. Mas se tens um funcionário, e no Claro. futebol é assim, que está a ter alto sucesso e está a ser muito cobiçado, Sim. a equipa está a jogar muito, os adeptos estão atrás dele e não sei o quê, tens que dar um voto de confiança de alguma forma. Eu acho que aí... Se ele não renovava e o Schmidt saía por meia dúzia de tostões, o que é que iam dizer do Rui Costa, não é? Percebo. E o Rui Sim. Costa, imaturidade, Sim, ou sim, não... Por isso é que eu fiz a pergunta, é interessante. Pois, discutirmos se calhar agora isto. podem dizer isso do Rui Costa por ter feito isso. Claro, não é? lógico. Mas eu acho... O futebol é altamente de irracional. todo, acho que esse tenha sido um erro. Agora, a questão é como as coisas foram conduzidas este ano. E este ano tu sentes completamente o Schmidt desamparado. E o Schmidt a ter que vir gastar o seu latim, gastar a sua comunicação, que por si só não é propriamente agregadora. Como teve a tal frase, mas o Schmidt não é alguém que entusiasme pela comunicação. Sobretudo olhando depois para os rivais, e nomeadamente para o Sporting e para Ruben Amorim, que eu acho que é um A, já o disse várias vezes, mas o Schmidt não prima de todo pela sua comunicação. E por isso, eu acho que ele precisava de uma estrutura bem mais ativa, bem mais presente. Não interessa muito estar alguém da direção nas conferências de imprensa sentado ao lado dos jornalistas. Se calhar interessava mais, em momentos pontuais, alguém vir dar a cara. O Rui Costa já o deu uma vez ou outra. Sim. Fora Rui Costa, não há quem... Portanto, não Mas ouviste há- falar de mas Rui essa é a Pedro questão. Brás, Lourenço Coelho, Mas isso é importante. ninguém fala. É interessante. Achas que há necessidade, Pedro, de, para além do presidente e do treinador, mais alguém dar a cara? Não, esta é a minha opinião. Eu percebo que há essas pessoas com responsabilidades. O Benfica tem um diretor de comunicação que nas últimas semanas também foi bastante visado. Eu, sinceramente, Mas- acharia que era mais ruído. Eduardo, desculpa, Eduardo Diz, e Pedro, diz. desculpem só, mas a questão do Rui Costa, as poucas intervenções que ele teve, não foram intervenções implacáveis. Certo. De todo. Certo. Rui Costa teve uma prestação implacável no pós-Farense, mas em relação aos adeptos. De não admitir que... e não sei o quê. Mas não tem uma coisa a dizer. Meus amigos, Este é o treinador, ponto final, aconteça o que parágrafo. acontecer, o Roger Schmidt é o próximo, é o treinador da próxima E isso época. já é comunicar. Acabou. Certo. Diz? O tu não dizeres que Sim, é o teu é próximo comunicar. treinador já é um sinal de comunicação. Claro. Revela indecisão. Revela indecisão, revela que há algo a ser pensado e já tem saído notícias de reformulações na própria estrutura. O Rui Pedro Sim. Brás vai ficar com a pasta do scouting porque houve uma saída para outro clube do responsável de scouting. E sobre o treinador eu acredito que haja
uma indecisão, até porque não é um dossiê fácil de chegar ali. Bem, Não, quanto é que porque eu acredito que o próprio Roger Schmidt, perante o clima que se vê exposto nas últimas semanas e nos últimos meses, o interesse, já falamos do interesse do Bayern, o próprio internamente fez questão de dizer que se realmente aquilo fosse uma realidade, que abriria a porta. Portanto, eu também não, eu não acho que o fosse... Roger Schmidt disse que não abriria a porta. Sim, publicamente. Pois, publicamente, que é o que nós conhecemos. Não... Portanto, isso são outras questões. Mas eu percebo que para Rui Costa também é difícil, como se entende a renovação há um ano e pico, eu percebo que agora também não seja fácil para ele dizer é este o treinador, ponto final. Porque pode agora chegar ao final da época e não ser este o treinador. Sim. Seria até irresponsável, a não ser que o Rui Isto Costa é muito já tivesse... fácil estar de fora a dizer Claro. como é que comunicaríamos, mas são gestões muito Seria delicadas. quase irresponsável do Rui Costa, estando numa fase tão delicada do próximo passo a dar em relação ao treinador, e acredito que esteja mesmo delicada mesmo a relação com o treinador, Claro. e do treinador com os adeptos, e as conversas internas devem ser difíceis. Seria irresponsável do Rui Costa vir dizer sim, é o meu treinador, e de repente aparece o Bayern, ou aparece quem for, ou aparece uma rescisão de contrato, Sim. e tu tens que vir dar a cara aos adeptos porque é Claro. que disseste aquilo Lógico. na semana passada. E em termos daquilo que dizias da comunicação, o treinador é obrigado a fazer as conferências de antevisão e de pós-jogo. Certo. Portanto, aí ele tem que comunicar as tais 100 vezes ou mais por Certo. época, não há forma de fugir. O Rui Costa já faz mais, provavelmente, que os outros presidentes ao explicar o mercado sempre, Sim. todas as épocas, o mercado de inverno e o mercado de verão. Agora, há fases em que tu tens que criar, tens que ser criativo mesmo na comunicação que tens, Portanto, quem é para que vocês agitar um bocado as águas para o bem ou para o mal. Quer dizer, o Roger Schmidt levou com garrafas de água dos próprios Verdade. adeptos, levou com insultos, Sim, o sim. estádio todo insulta o Sim, Roger sim. Schmidt todos os jogos fora e em casa, e é como o Luís diz, sente-se que é um Roger Schmidt que já está, é ele contra o mundo. E tu, quando não tens um apoio público, Sim. tens o Rui Costa a dizer parem lá com isso, mas quando tu não tens mais nada, não tens uma forma de comunicar clara de Claro. isto é completamente errado, este é o nosso treinador, esta é a nossa ideia, este é o nosso projeto, tu percebes que há uma indefinição grande e, portanto, Sim. é um homem desprotegido É- e é um caso muito bicudo para resolver. Isso está-me a fazer lembrar, ainda recentemente o Tiago Pinto esteve no Canal 11 a reviver um pouco toda a sua experiência, e enquanto falavas nisso, eu ia perguntar quem é que vocês acham que, para além de Schmidt e de Rui Costa, devia ter dado a cara. Eu lembro-me sempre de um homem como Tiago Pinto, e se calhar é um homem que faz falta ao Benfica, porque era alguém que agregava ali de certa O forma. Rui Pedro Brás nunca foi... Nunca veio a público. nunca ouvi publicamente a falar, mas a questão Eu aqui já é... vi muitas vezes. Sim, mas não nestes momentos Não no de- Benfica. Não, ele falava muitas vezes. Desde que o Sim, Benfica sim. não me Eu lembro sei, de eu sei. nenhuma entrevista. Eu estava. Eu sei, eu percebi, mas Sim, não, sim, sim. não houve nenhuma entrevista do Rui Pedro Brás. desde Não que foi houve, para o mas a minha pergunta é, e para nos encaminharmos para o final, até porque queremos também, fizemos a pergunta nas redes sociais e ainda temos as nossas rubricas. Alex, só lês 2 comentários, não temos tempo para mais Portanto, também. Duas questões para vocês darem a vossa opinião final. A nossa pergunta é: Schmidt ou adeptos, quem tem culpa? Por aquilo que fomos dizendo, se calhar devíamos ter colocado aqui a estrutura diretiva também na equação, porque se calhar a culpa não morre só por um ou por outro. E para terminar este assunto, vocês acham que havia de ter havido um terceiro elemento para além de Rui Costa e de Schmidt a dar a cara? Aliás, Otamendi, e vamos tocar na ferida mais uma vez no pós-Famalicão, Quando eles entregam o título. dá-lhe um abanãozinho, para não dizer outra coisa, à comunicação do Benfica. Em que diz que. Sim, eu gostava de ter dado a cara, mas a decisão não foi minha. Exatamente. Eu acho que sim. O início da época teve muito Di Maria, em termos de declarações. Sim. Depois desapareceu um bocadinho. Se calhar porque ele pediu. Não sei. Pá, deixa-me estar. Não sei. Pois, não sei. Ou então sei. não. Olha, Pois. eu fui fazer o jogo do Benfica em San Sebastián e não ia falar a ninguém. Nós chamámos o Di Maria na zona mista e ele parou, E falou. por iniciativa dele, também porque Ok. é o Di Maria, Claro. e falou, e na altura perdeu o jogo e deu a cara. Portanto, Sim. não acredito que Provavelmente tenha uma das sido ele. exibições mais terríveis do Benfica esta época. Sim, sim. Uh, Um belíssimo resultado. para o Um Benfica belíssimo nesse jogo. resultado para o Benfica. Há uma estratégia, isso já
as pessoas da comunicação do Benfica já puderam explicar, não publicamente, mas já explicaram, há uma estratégia na comunicação dos jogadores, que é, o Benfica tenta escolher sempre alguém da formação, alguém internacional, para ter estes dois lados, para a imprensa internacional e para valorizar também o que forma dentro de casa. Mas essa estratégia levada ao limite, em certos momentos da temporada, devia ter sido quebrada em jogos mais relevantes. Houve jogos importantes na época do Benfica que o Benfica perde, e quem vai dar a cara Sim, Neves, é um António Tiago Silva, Oveia, um Tiago João Oveia. Neves, com muito respeito que eles possam ter pelos adeptos do Benfica, que se possam rever neles. Sim. Tu não vês maturidade neles. Se calhar até tem mais do que deviam ter naquela idade, Sim. mas não vês maturidade neles para explicar, ou às vezes até para saber ter a frieza de dizer, bem, o que é que se passou aqui, Claro. e como é que eu posso desculpem, como é que eu posso acalmar as coisas. Muitas vezes até são jogadores mais emocionais, porque não conseguem ainda ter a São mais experiência, novos porque sentem o clube de maneira diferente, se sim, calhar. não conseguem ter a experiência Não há de racionalidade. ver as coisas com um passo Claro. atrás. Então depois de um jogo, um jogador menos experiente, mais difícil é ainda fazer isso. E por isso o Benfica, em certa altura, devia ter-se quebrado um bocadinho essa regra, e se calhar dado mais vezes o Di Maria, dado mais vezes o Otamendi a cara às balas, ou o corpo às balas. E há ainda a questão, que ainda não falámos, não falámos quase nada disso, mas é a questão exibicional do Benfica. Porque Sim. Não falámos aqui, Está implícito. não falámos hoje, mas creio que é aquela... Temos falado. né? O elefante na Eu não sala quero- que já toda a gente sabe. Sim, a questão, aquilo que o Maia estava a falar e que eu entendo, obviamente, mas a questão do planeamento da época nem é tanto pelos nomes que vêm, é mais pelas peças que depois tens que encaixar, nomeadamente também o que já falámos. Aliás, eu acho que falei disto para a segunda ou terceira jornada, porque estava ali na cara aquela questão de teres Di Maria, teres Rafa, dois jogadores Verdade. muito menos capazes na reação Falaste à nisso perda. várias vezes, sim, até aqui no podcast. E ainda ter Artur Cabral, que é completamente Sim. Um corpo estranho àquilo. à beira do Gonçalo Sim. Ramos, zero a ver, e o Benfica era uma equipa muito mais permeável do que a do ano passado. E esta questão exibicional também, eu acho que nunca só agudizou este problema. Portanto, falámos aqui dos 30 jogos sem Sim. o Benfica perder, com muitas vitórias pelo meio. Aliás, o Benfica acho que está com 12 vitórias seguidas em casa, não é? É assim uma coisa, Provável, para o campeonato. Portanto, nem é tanto esse o problema. Só que em termos exibicionais, realmente nunca houve uma evolução. 12 não. O Benfica em casa Em casa para o campeonato? só perdeu um de 34 jogos realizados nos últimos 34 Sim. jogos na Luz. O Benfica perdeu um. Pronto, Foi é com isso. É o tal empate. Salzburgo. Ou para o campeonato só. Não, campeonato. 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 Perdeu com a Real Sociedade. Não, É que o Benfica, começando a época com alguns equívocos de mercado, não é? Que se vieram a revelar equívocos, nomeadamente do lado esquerdo da defesa, consegue E este um ano não perdeu bocadinho... nenhum. Desculpem, este ano não bocadinho- perdeu nenhum. Sim. Sim. Só para ter- Um bocadinho assim, não vou dizer do nada, mas numa segunda parte completamente diferente, ganhar uma supertaça que estava muito complicada de ganhar para o Benfica. Sim. Depois consegue, numa primeira volta em que as coisas em termos de Champions foram um horror, consegue ganhar todos os jogos aos principais adversários. Verdade. Portanto, de repente, mesmo com as coisas a não correrem bem em termos exibicionais, estava aqui uma base de vitória Sim, muito boa interessante. para o Benfica. Só que os problemas não foram corrigidos, não foram esbatidos e, portanto, levou a este penoso. Depois o Benfica a jogar fora de casa já foi completamente Sim, diferente. sim, Não é? sim. Viu-se os jogos em Alvalade, no Dragão e por aí fora. Eu só queria não deixar passar a atitude do Rafa no final do jogo, que eu acho que é um sintoma importante. Nós falamos aqui no início, mas Sim. só tocando novamente nesse ponto, no dia em que o Rafa se despede dos adeptos, e o Rafa é um jogador especial, já toda a gente o disse o Tiago Pinto na Sim, semana passada, já sim. disse o Roger Schmidt esta semana várias vezes, especial para o bom e especial também no seu feitio, na sua Sim. forma de estar no futebol, é muito diferente. No dia em que ele se despede, não quis bater os penaltis, pronto, ainda assim faz 2 golos, podia ter Sim. feito 4, sai e com os adeptos quase a dar-lhe Sim. uma vénia, Sim, que sim. ele é quase um deus ali, Sim, amado e odiado. Ele tem a necessidade de exigir apoio à equipa. Eu acho que é um sintoma
para reflexão do Sem dúvida. universo benfiquista para a próxima época. Mas Sem eu acho que dúvida. ele direcionou muito bem aquilo. Em termos de... O gesto dele Sim. é claramente Sim, para sim, aquele sim. lado. Sim, o sim, lado sim, sim, sim. dos non-name boys, onde normalmente estão as tochas e... E nem podia ser de outra forma ontem, porque realmente, incluindo esses elementos que o souberam elogiar também, foi de facto uma despedida em grande para o Rafa, que foi apoiado do início ao fim. Eu tenho que vos cortar o pio, senão vamos estar aqui até Corta amanhã o de manhã. E eu quero chamar o nosso Alex, que conta. Tu não tiveste uma única intervenção hoje. Porquê? Ele logo no início falou. Sim, Pois mas, foi, sim, logo no mas início. também estavam bem lançados. Estávamos então. bem lançados. Já não quiseste É interromper isso. a dinâmica, senão É estávamos isso. aqui mais 3 Tens horas. umas sapatilhas novas. Tem boas São, tilhas. são. Bonitas, Boas pá. tilhas, pá. Obrigado. Uau. Vir aqui mostrar hoje. Já vens a seguir. Ah, Alex, nós desafiamos mais uma vez os nossos seguidores. Sapatilhas ou ténis, Alex? É a pergunta que se impõe. sabes que por acaso na ilha diz-se tudo. Por exemplo, também o fino ou imperial também se diz das duas maneiras. Diz das duas maneiras. Depende sapatilhas. da... Acho que cá fora é que há muito a rivalidade entre. Então quando vais Cá fora. Cá fora. O que queres dizer com cá Fora fora? da ilha. Cá fora. Então quando vais com os teus amigos a um bar, eu quero um fino, eu quero um fino. Para mim é um imperial. E então são Tu 2 desempatas. finos, 3 Não, imperiais. toda a gente percebe, ok, são 5 cervejas. Pronto. Malta E- descomplicada. Ainda dizem Adoro. cerveja. Boa, Adoro. boa. Sim, e segue a vida. Como não gostar da ilha? Mas E em por falar relação em ao ilha e Benfica, ilhas, né, temos 2 de regresso à Primeira Liga. É verdade, Pois parabéns. é. Santa Clara e Nacional. Isto sim, Isto sim. fica ao meu. É o teu isto sim. Vá lá. Alex, como é que correu nas nossas Tens de ser redes? rápido, tens de ser rápido. Olha, basicamente Não temos- leias muitos. Ok, então vou ler só 2. Ok. Temos aqui o Indaleps, que nos diz uma claque cada vez mais distante e que causou problemas em San Sebastián e Milão, um presidente impotente e um treinador arrogante e aludido que acha que o Benfica fez uma boa temporada após uma mão cheia de humilhações, uma temporada para esquecer. Depois, o nosso Tiago Torres diz-nos a crise do Benfica pode explicar em 2 palavras: má gestão. Ou seja, má gestão financeira, dos recursos humanos ou até tática. Schmidt esperou sempre que as individualidades resolvessem, não soube contratar e o plantel tem ainda debilidades que não foram colmatadas de forma... Depois eu aqui passa para outro. E não havendo resultados desportivos, as coisas num clube como o Benfica notam-se, ou seja, descontentamento do público para com Schmidt e o alemão não soube gerir isso da melhor forma, tendo agora a relação com os adeptos. Respira, se sabe. respira, Alex, calma. Lê a Veremos- pontuação. Veremos como o Rui Costa vai resolver isso. As nossas cartas. Olha, essa parte da Sim. comunicação eu acho que também é muito relevante nós acrescentarmos ao que estávamos a dizer. Que não é só o facto de ele falar noutra língua que cria barreira Sim. de todo, é o discurso muitas vezes com zero conteúdo. Sim, sim. E o aliar de culpas que Isso o próprio várias tem que vezes não ter. tem que O justificar próprio tem nada, que não é? ter. Sim, O e Roger no futebol português, foi quem é que disse? O Ricardo, o guarda-redes que veio cá ao Ponto Final, Sim. ao podcast Ponto Final, já agora ouçam, que disse que o Vilas Boas, quando chega à Académica, e pegando neste exemplo, foi o primeiro que me lembrei e foi o último que eu vi até, disse que o jogador português, e em Portugal o jogador vai no grito, vai, ok, tens de ter conteúdo Sim, tático, sim, estratégico, sim. etc, mas o jogador precisa que tu... Daquele estímulo do no barulho. treino, que Sim. estejas em cima e que grites e que vás e que os motivos Sim, e que sim. tenhas coisas diferentes até de gestão de palestra. Na conferência de imprensa, usar a conferência para começar a derrotar já o adversário, para espicaçar a tua equipa, Os adeptos. os adeptos, de vez em quando dar um murro na mesa, não Sim. literal, mas aquela conferência mais agressiva. Conceição é mestre nisso, acho. Conceição é bom nisto, o Ruben Amorim não sendo tão latino Sim. nisto, mas é estratégico no que diz, e há grandes exemplos de treinadores que fazem isso brilhantemente. Lembro-me, por exemplo, o ano passado, há 2 anos, o Guardiola, no dia em que o City recebe a notícia que vai provavelmente falhar a próxima Liga dos Campeões por problemas de fair play financeiro, o Guardiola chega à conferência num ar arrogante e diz Sim, sim. agora é que eu vou ficar Sim, e agora é que sim. os meus jogadores, e puxou pelo orgulho dos jogadores, e Roger Schmidt não tem pura e simplesmente este tipo de coisas, e em Portugal tu precisas de ser às vezes um bocadinho mais Sim, ter mais sim. sangue, ter Sim, mais sim. sangue a ferver, e não tendo isso Sim. arriscas-te a não Disposto. ter os adeptos do E teu isso lado. é interessante porque, e eu acho que nos esquecemos todos disso, Roger Schmidt este ano tenta ter uma tirada dessas. Não sei se se lembram. Contra o jornalista. Não. Esse Tentou foi um chamar- tiro no pé. Tentou chamar... Ontem ele faz isso outra vez e eu achei de mau tom. Ele na conferência de ontem Sim, ele este disse ano vocês dão ultrapassou demasiado vários- valor aos adeptos, e quando diz Sim. vocês, quando Sim. aponta para o jornalista, é a segunda vez que ele faz isto. Sim.
e os treinadores têm que perceber de uma vez por todas, os jornalistas estão lá para fazer perguntas Tal que e achem qual. pertinentes e que achem que os adeptos ou alguém quer fazer Tal e ao qual. treinador, e somos a voz, muitas vezes, Claro. do facto. Sim. E o facto é, este ano, Sim. em vários estádios, em vários momentos, os adeptos manifestaram-se contra a equipa. E se Porquê? calhar as pessoas em casa, que na televisão Uhum. não têm tanta percepção, porque Claro. isso não passa, Não não, é? passa. Não passa tanto, não é? Sim, sim. Não vemos a BTV a focar esses Claro, focos. lógico. Normal, portanto, é perfeitamente normal. E os jornalistas são o bode expiatório e temos as costas largas para muita coisa. Dava para vários episódios aqui, meu amigo. Temos as costas largas para várias coisas, mas o Roger Schmidt, no dia em que joga com o Sporting e o jornalista da RTP Sim. lhe faz a pergunta e ele E a loucura deve ser do Sporting ou do deselegantemente Portista. perguntou se ele era do Sporting. Sim. E ontem Do Sporting ou do Porto. sim. Do Sporting ou do Porto. Sim, e ontem disse que os jornalistas dão demasiado valor a isto quando falamos dos Claro. adeptos. Acho deselegante. E mais um Não, não, momento. e ainda afasta ainda mais dos adeptos, Claro. não é? E não os só os Está a adeptos- desvalorizar. É a voz dos adeptos e e ele não está só- a desvalorizar. Não só os adeptos como os jornalistas. Eu lembro de um treinador Sim. em Portugal que fazia isto também, que era o Roland Lopetegui, Uhum. que vinha sempre de faca nos dentes para os jornalistas. Qualquer pergunta era Sim. uma pergunta para atacar. E isto também afasta os jornalistas. A empatia não é Claro. só na vida, é também Lógico. nas profissões. Sim, 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 e não sim. é que os jornalistas depois vão com maldade, não é nada disso. Mas às vezes, uma pergunta que tu sentes liberdade para fazer Uhum. de forma mais aberta, que um treinador te vai explicar algo tático, que te vai explicar de Sim. forma prática porque os adeptos fazem parte do jogo, quer Claro. queiras, quer não, tudo faz parte do jogo, tudo influencia no jogo. Sim, E sim. é legítimo que o jornalista faça uma pergunta que ache que teve Claro. impacto no jogo e o treinador deve explicá-la. E que faz parte Se do as- contexto do momento, Exatamente. sem dúvida. E isto também afasta um bocadinho a relação jornalista-treinador, que é importante de haver. Mas qual é que era? Roger Schmidt este ano tem uma tirada que ele e a comunicação do Benfica, provavelmente, não sei, achavam que ia funcionar a favor, e foi um backfire completamente desgraçado, que foi quando ele diz que o maior rival é... que o importante é ganhar os jogos com o Futebol Clube do Porto. Ele tem essa frase esta temporada, que disse que para nós importante é ganhar ao Porto. Sim, sim. Isso não foi antes de um jogo com o Sporting? Algo, Não. Não, se calhar não foi. Não sei se foi, mas foi num dos momentos da época em que Roger Schmidt tenta aqui algo diferente, porque ele estava a dizer não é este tipo de coisas, e tentou se calhar cavalgar aqui uma onda. Isso foi. Eu já não me lembro bem eu acho que isso antes foi, de que jogo é que foi, ou em que antes ou contexto é que depois foi. de um resultado, o tal empate, se calhar com o Casa Pia, se calhar Muito foi por aí. provavelmente. Se calhar foi E por aí. ele sacou das vitórias sobre o Porto, que depois lhe correu muito bem no Dragão, como se percebeu. E portanto, Está aqui. sim. Deixa-me tentar contextualizar, que é para... Ele Isso disse, funcionou totalmente os ao jogos mais contrário. importantes são sempre contra o Futebol Clube do Porto e já ganhamos 2 vezes. Exatamente. Na antevisão à recepção à Real Sociedade. Perguntaram-lhe, este é o jogo Sim. mais importante da época, é uma final para chegar aos oitavos de final, e ele disse, os mais importantes são sempre contra o Futebol Clube do Porto e já ganhamos 2 vezes, a Supertaça e na Liga. Amanhã não é uma decisão final, mas percebo o que quer dizer. Claro que temos grandes ambições na Liga dos Campeões e queremos Claro. ficar na É competição. pensar pequeno. Pronto. Não, e, Oh, e embarcar aqui numa ideia que se calhar até empiricamente muitos adeptos do Benfica ao longo das últimas décadas, perante a superioridade do Porto, exigiam de certa forma um responder à mesma altura daquela cultura Porto. Sim, Só mas que tens de Roger ganhar os outros. Sim, mas com a Roger mesma- Schmidt fez isso num contexto totalmente despropositado, e na altura eu percebi as reações, foi o contrário daquilo que provavelmente Roger Schmidt e o Benfica queriam. Meus amigos, vamos para as rubricas, senão vamos estar aqui até amanhã de manhã, vamos ao desenterrado, porque o nosso Pedro Filipe Maia acho que encontrou 20. Eia, pá. Não posso. Vamos lá. Opa, tenho mesmo muitos, mas este é... A cara de felicidade dele. Epá, tenho mesmo Encontrei. muitos. Não, obrigado a uma página que Sim. até é brasileira. Não digas, Não vou dizer, não vou Não dizer. digas, senão Uma página que não é por não queremos publicitar, é mesmo. fez uma thread de 10 jogadores que ainda estão em atividade e que ninguém se lembra deles. E eu Certo. guardei para trazer para aqui 10 episódios. Alex, vamos conseguir? Vamos. Vamos? Estás Então vá. confiante? Já sei Tira. qual é a página. Estou a brincar, estou a brincar. Era MLS? Não é na MLS. Ah, é que eu o vou Alex desenjoar, vai lá. caraças. Mas também é num campeonato exótico. Aí. Honduras. Diz. Já viste, não viste? Não, estava-te a dizer só para falares para o microfone. Ah, não, eu tenho que esconder o Olha, telefone. Tenho que O esconder Gonçalo a telefone. concordar comigo, Eu vês? sou novo nisto. Então, vou dar pistas. Ainda não pensei nas pistas, pá, não posso errar. Diz o nome do jogador, para Exato. começar. Tens que ir às idades e às nacionalidades e, Então, vá. e passou em Portugal. Exato. Se o primeiro correr mal, tenho mais 9, diz o Gonçalo. Então,
Dortmund está em grande e por isso vou trazer este. Ok. Jogou no Dortmund, no auge Jürgen Klopp. É médio ofensivo E não é o Gundogan. e não é o Gundogan. Sim, esse não Tem está 35 anos neste momento. Nuri Sahin. Não. pronto. Não, esse é adjunto do exato. Terzic. Pronto, olha, está a eu não jogar sabia. neste momento no Japão. Kagawa. Kagawa, bem, Kagawa, meu Kagawa. Deus. Exato. Kagawa. Shinji Boa, Alex. Kagawa. Shinji Kagawa. Muito bem, Alex. Está a jogar no Cerezo Osaka. Sim, sim, sim. 35 Ele depois do anos. Dortmund tem ali umas decisões erradas da vida. Ele foi para o Como é que ele United. Foi bom, United, sim. United. ainda esteve no Depois esteve na United. Bélgica, creio eu. Jogou na Bélgica. Não Kagawa, vi. acho eu. Acho que sim, 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 sim. Perdeu-se assim um bocadinho depois do Foi, Dortmund. mas ainda joga. 35 anos? 35 anos. Então o... Como é que chama o da Oliveirense? O Miura. Miura. Também ainda joga. Ainda joga. Está no banco. Sim. Está no banco. Treina pelo menos durante a isso, semana. sim. Ele depois do Borussia vai para Besiktas emprestado, Besiktas. Zaragoza, PAOK, Até não foi para o United, estávamos confusos. Santo Ruiden. Não foi ele, foi para o United. Não, foi não, outro. não, pois. Ah, Santo Ruiden, era isso. Eu lembro dele estar no recentemente. Santo Ruiden em 2021-22 Isso. e depois 2 épocas no Cerezo Osaka. Primeira época fez 2 golos e esta fez 1. Cerezo Osaka, a equipa do presidente do Atlético de Madrid no Japão, não é? Muito bem, Henrique Cerezo. ok. Que é, não é, Alex. Muito bom. Ninguém o leva. Shinji Kagawa. Foi Esse era bom, daqueles não? nomes que os narradores portugueses tinham sempre que pensar 2 vezes como é que diziam. Se era Shinji Kagawa, Kagawa. ou se liam o duplo V. Exato. Shinji Kagawa. Muito bom, parabéns, Maia. Estou curioso para ver os próximos 9. Exato. Vamos ao Isto Sim. Queres começar, Luís? Posso começar? Vamos o a meu, isso. o meu isto sim esteve para ser o Taremi. E por isso bonito, deixa- bonito. bonito. Acho que foi Verdade. poético ele marcar o gol aos 98 na sua despedida no Dragão. Mas pronto, agora já o disse, estás a ver? Mas eu queria enfatizar a Atalanta, porque é um clube que não é de topo, nem acredito que vá ser, mas o trabalho que Gasperini vai fazendo ao longo dos anos é impressionante. E olha, nós em Portugal, a melhor equipa da época, o Sporting, que teve 2 vezes dissabores com a Atalanta. E a Mourinho ainda tem pesadelos com ele. Sim. Ainda tem, Acho claramente. que foi por isso que o Benfica não passou o Marselha. Era para evitar as Para chatices evitar, com a Atalanta. exatamente. Imagina, coitado do Schmidt, se ele passava com o Marselha, coitado. A Atalanta está aqui em várias frentes, e quando eu digo várias frentes, vai jogar a meio desta semana, frente à Juventus, a final da Taça. Vem de um acesso à final da Liga Europa e ainda está a lutar pelo 4º lugar ou pelo 3º lugar até. Sim. Ainda pode chegar ao 3º lugar no campeonato, o que é impressionante, porque mesmo agora, eles ganharam ao Marselha na quinta-feira 3-0, mudaram alguns jogadores, limpinho. ganharam à Roma 2-1 no fim de semana, vão jogar com a Juventus, a seguir vão ao Lecce e depois à final da Liga Europa. final da Liga Europa. Que vão perder, porque não há volta a dar. O não é? Leverkusen, não é? Sim. Quanto muito empatam. Sim, mas Quanto muito empatam. quanto muito empatam e nos penaltis da hipótese. Mas acho que é uma época incrível da equipa do Mais uma, Gasperini, na verdade. mais uma, e acho que esta ainda consegue ir acima, Sim. apesar dele já ter andado ali a arranhar, lutar pelo título, Sim, e não sim. é o caso, mas este sucesso... Já estiveram bem na Champions, se não me engano. Já estiveram bem a chegar às Champions do meias. Covid, Na Champions em do Lisboa. Covid, Chegaram às exatamente. meias, não foi? Não, 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 foram não. eliminados Quartos? pelo PSG. Sim, Por aí. foram eliminados pelo PSG nos oitavos ou nos quartos. Creio que era Porque quartos, depois acho. há Era a quartos. final. Em Lisboa foi só quartos. Foi exatamente. Eles Não, tinham não, era- não, o jogo foi em Lisboa. Tenho certeza que foi no Sim, estádio eles da vieram Luz. Não, mas o Lisboa. que eles Sim. tinham feito tinha sido antes, que eles ganharam 4-0 onde? Em Anfield. Provável, já não me lembro. E depois empataram 4-4, foi contra quem? Já não me lembro. Liverpool, sim, Acho que foi Liverpool, com o Liverpool. Liverpool. Foi Sim, um apuramento sim. absolutamente épico. E portanto é o meu isto sim desta semana, Muito bem. sendo um isto sim até de época. Sim, um isto sim de época. Maia, tu isto sim. O meu isto sim, Fari Faye, diretor do presidente da SAD do Boa Vista, nomeado esta semana. Isso é só o meu isto sim por 2 detalhes. Assumiu a presidência na semana, ou no dias a seguir, até foi criticado por uma parte dos adeptos do Boa Vista, dizendo Não estava preparado. não estava preparado, que nunca teve este perfil, era uma figura do clube que estava dentro do clube pelo seu historial e como diretor numa fase difícil do Boa Vista. Mas
Porquê é que eu o nomeei como isto sim? Primeiro, é preciso teres muita personalidade, coragem, para tu dares a cara por um clube que está totalmente numa situação dramática, como é público. Tu dares a cara por isso, assumires uma posição de extrema relevância no clube nesta fase em que o barco está completamente a afundar. É preciso tu teres uma grande personalidade, um grande caráter. Assume a presidência, pede a todos os administradores para baixarem o salário para metade. Sim. Pode-se dizer... Baixou o dele. Pediu aos outros também? Ele baixou o dele Sim. e o que eu li é que Pois. ele tinha pedido também aos outros para o fazerem. Depois não sei se o vão fazer ou não. Mas baixou o dele para metade. Pode ser uma medida mais populista ou menos populista, pode-se questionar isso, Mas é metade. está dinheiro que está a dar o a ser exemplo. poupado, claro. E depois, esta semana, tem um gesto muito interessante. Convidou o Major Valentim Loureiro para ver com ele o jogo no Estádio do Dragão, ao lado dele no camarote, que é também um sinal, ou seja, revela a inteligência a dizer, pelo menos criatividade, a tentar mobilizar um bocadinho Claro. o Boa Vista E na o fase. Major está comigo. Um O passado, Major está comigo. um passado glorioso, Puxar um bocadinho o passado glorioso Claro. do Boa Vista, portanto, e também o nomeei num sentido simbólico de esperar que o Boa Vista saia desta situação Indiscutivelmente. é quase aflitiva, Sim. porque não vai ser fácil. E, portanto, o meu isto sim para Frari, que mesmo contra todas as armas apontadas para ele, foi para a frente do pelotão e vai tentar puxar o Boa Vista para outros níveis. Muito bem. Eu vou dar um isto sim muito rápido que não o quero deixar passar e vocês não falaram disso. O meu isto sim é o St. Pauli. Subiu de divisão. Pois foi. Cara, é essa, amigo. Tu vais ver para o ano. Tu é que vais ver o que é bom. Mais um clube de culto, mais um clube da contracultura do futebol moderno a chegar à primeira Bundesliga. Vamos ver se o União de Berlim se consegue manter. Não vai ser fácil, está com 3 cordas ao pescoço, mas seria interessante termos na Bundesliga, que é um campeonato de topo da Europa, clubes como o St. Pauli, o União de Berlim, o próprio Heidenheim, o Holstein Kiel. Portanto, começamos a ter uma Bundesliga com vários clubes que não estavam no radar e, portanto, o meu isto sim para o St. Paulo e regressa à Bundesliga 13 anos depois. Vai ser apenas a 9ª participação. Vamos ao isto não. Luís, ou podes começar? Olha, tu? não, só Exato. queria deixar claro aquilo que há pouco estávamos, para não haver dúvidas. Sim, A Atalanta foi aos quartos de final em Lisboa isso. e é o jogo em que a Atalanta está a ganhar 1-0. O PSG empata aos 90 com o gol do Marquinhos e o Choupo-Moting mete o Paris Saint-Germain nas meias finais com um gol aos 93 minutos. E tinham eliminado o Liverpool, não é? Tinham eliminado o Liverpool. E tinham digo eu. eliminado o Liverpool. Então, ora bem, o meu isto não é... ainda bem que falaste do Paris Saint-Germain. É um fracasso Paris Saint-Germain. Fracasso? Como assim? Foram campeões outra vez, E amigo? vão fazer a dobradinha. Mas eu acredito que é mais uma época em que no fim fazem as contas e pensam, não deu. Porque Sim. é a Liga dos Campeões. Claramente. E aqui neste caso um fracasso da contratação de estrelas megalómanas. Sim. Depois de Neymar, Messi de uma forma mais fugaz e Mbappé de uma forma mais contínua, nenhum conseguiu dar ao Paris Saint-Germain e a El Khelaifi aquilo que E eles querem, ponto final, não é? que eles sempre Champions. querem. Foi poético ver o Borussia Dortmund com muito menos armas a conseguir bater este Paris Sim. Saint-Germain. Por mais que haja ali, para mim eu ver um jogo do Paris Saint-Germain, não consigo estar a torcer pelo Paris Saint-Germain. Eu Ao ver Vitinha a jogar, Sim. joga muito Joga à bola, muito, é muito, fabuloso. muito. Mas é poético, Sim. entre aspas, ver que o futebol ainda vai contra a racionalidade de quem tem mais dinheiro consegue. O City, noutro tipo de projeto, noutro campeonato também, que acho que ajuda Claro. muito, conseguiu. Sim. O Paris Saint-Germain ainda não o conseguiu. E no fundo aqui é uma falência destas grandes Sim. E o figuras. City conseguiu uma vez, já não vai conseguir outra vez, portanto, não é? A Champions. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Não sei. Não é fácil porque há um clubezito chamado Qualquer coisa Madrid, de não é? Sim, Exato. sim. Que não é Atlético. Não é Já sei. Atlético, não. E por isso o Paris Saint-Germain volta a fracassar, a meu ver, o projeto europeu. E agora estou curioso para saber como é que se vai alicerçar daqui para a frente, porque não acredito que vá conseguir contratar uma grande estrela do futebol mundial como era Mbappé. Certo.
O presidente do PSG falou disso recentemente, quando lhe perguntaram, e até acho que foram umas declarações interessantes, quando lhe perguntaram se o Luís Henrique ia continuar na próxima época ou se, como tinha fracassado na Liga dos Campeões, se era para sair. Ele disse que está a ser construído um projeto que é para continuar e que, pronto, acho que agora é mais nesse Acredito sentido também de nisso, sim. construir uma equipa e não... E focar atenção nas que as Eu grandes acho que o últimas Luís Campos lhes contratações- foi ali pôr um bocado de juízo. Sim. né? E as Porque últimas senão aquilo- contratações, os últimos plantéis já foram um bocadinho nesse sentido. Contratações como Gonçalo Ramos, Sim. o próprio Vitinha, já não são contratações à lá Messi, Neymar e Mbappé. Não, é aí que eu digo que o Sim. Luís Campos teve um papel decisivo na sustentabilidade do Paris Saint-Germain. sim. Ele diz, ok, vocês têm dinheiro, mas não andem Sim, a esbanjar. E se Isto for está assim, a até podem construir. ganhar a Champions um dia destes. Certo. Ponto de ordem, não foi o Liverpool que o Atalanta Não foi? eliminou. Vocês não adivinham quem foi. Eu nem me lembrava que este clube ainda disputava a Liga Existia. dos Campeões nesta altura. Mas foi num 4-0 e um 4-4. Ficou 8-4 no É isso. total. Foi, quem é que era? 2000 e... Olha um Desenterrado. belíssimo Um desenterrado. clube desenterrado. É isso, tu dizes que não é possível. Eu sou terrível Epá, é um nisto. clube gigante, já ganhou Liga dos Campeões, Certo? mas que está... E que não é o absolutamente Nottingham falido. Forest, não é? Não. Não, Não é é espanhol, Nottingham é espanhol. Forest. Valência? Foi contra a Valência? Pois foi! O Ilicic a marcar 4 Pois golos foi. Como é que eu no não me lembro Mestalho, disso? assim. 4-1 na primeira mão, 4-3 na Isso, segunda. isso. 4-3 não, 4-4. 4-3? Se ficou Valência quatro- nunca ganhou se a ficou Champions. 4-1, 4-3, está bem. Eu acho que o Valência nunca ganhou a Champions, mas perdeu Nunca duas ganhou. de forma... Perdeu, Perdeu. final, desculpem, não ganhou. Perdeu duas vezes, uma com o Bayern e outra com o Real Que Madrid. nível. E o Atalanta nesse ano passa o grupo com o City, Yeah. eliminando o Shakhtar e o Sim, Dinamo. sim. Espetacular. Muito bem. Não me lembrava do Valência na Champions ainda. Era o Gonçalo Guedes, estava lá, não era? Fogo, não, Então sim. não me lembrava do Valência nas Champions. É. Mesmo. Enfim. Enfim, vá, o teu isto David. não. David Estava lá o Villa. Koba, com 18 anos. O Coendradi? O Coendradi estava lá no Depois Valência. é formado lá. Eu, quando disseste clube espanhol que... Eu tenho que andar com o microfone agarrado. Tens que fazer Vamos a um- coisas importantes. Gonçalo, Desculpem. estamos com quanto tempo de programa? Ai Uma meu hora e um. Deus. Então Vá, tá o, feito. teu, Quase. o teu isto não, mano. Ah, falta o teu isto, não. Falta Pois o meu isto falta, não. claro que falta. É rápido. Eu estou a perder o controle sobre isto. É muito rápido. O Pedro Maia, um homem de Champions, agora anda a descobrir alguns meandros do futebol português e depois do mesmo. Vila Verdense vai ao... Ao Chaves. Ah, Que infelizmente desceu esta semana e foi público, foi viral, infelizmente para os Chaves, para a imagem dos Chaves, o que Kelechi fez no banco. O Kelechi começa a titular, é Mas substituído. não precisas de ir longe, o Luís está a fazer o mesmo no nosso podcast. Exato. Está a mexer. Está a mexer no No telemóvel. telefone. Não, mas aqui esta regra não existe. Então o Kelechi é substituído com dois colegas ao intervalo e vem do balneário e pelos vistos trouxe um adereço que é quase impensável, né? Foi para o banco com o telefone. Sim. E as imagens da transmissão televisiva apanham-no a certa altura com os Chaves Na No dia em que desce de compensação. divisão, Não, 85, com o assim, telefone na mão a dar um check. Não foi muito longo, pelo menos a única imagem que eu vi foi... Um par de stories. Sim. Desbloqueou o telefone, fez assim aquele... É. Só, há scrollzito. só há desculpa se estivesse a ver vídeos no TikTok do ataque rápido ou do 0-0. Exatamente. Exato. É a única desculpa. Deixa eu ver se o 0-0 já Alex, chegou da Alex, nossa como é que não descida. fizeste isto para o CEO Fuera? Calma, ainda não sabemos. Não, não É não, é. Não vai haver? Não, já, fogo. É que tu foste a primeira pessoa a saber que não ia haver. Como assim não vai haver? Não há se eu for outra vez. É que eu dei-lhe uma sugestão e ele não aceitou. Horrível. Não, mas continua com isto Facada. não. Com isto não. Que facada. Troca o teu isto não e põe o Alex no isto não. Alex. Segunda semana consecutiva sem Sem se eu ser for. fora. Continuas a bater. Mas olha, de certa forma até ia bater neste ponto. Não é o caso do Alex, que é um excelente profissional e um miúdo cheio de talento. Vamos. Mas os talentos podem-se perder nestas coisas. Ok, Alex? Exato. Ok, Alex? É verdade, Não. é verdade. Mas o Kelechi é não só o Moreno depois disse que é o espelho da época do Chaves, e eu acho que é o espelho de uma geração que não tem muito respeito às vezes, ou que não tem muita noção de onde está. Sim. Eu percebo. O dia em que deixem Sim. fazer aquilo no banco, acho que é um bocadinho falta de respeito pelos colegas, pelo momento, pelos adeptos. Sim, sim. Revela ali um bocadinho uma... E deve ser o quebrado de uma Desleixo. regra, não é? Desleixo. Até, desde logo, começa por aí. É um desleixo Levar total. o telemóvel para o banco. Mas é um bocadinho... Esta geração já não sabe viver sem o Claro, telefone. lógico. O Kelechi tem quantos anos? 25. Pronto. Sim, já é dessa Já geração. cresceu com o telefone na mão, provavelmente, e não sabe viver sem aquela... E ele provavelmente nem fez por mal. Quando é que acaba essa geração? Não, é só... A nossa já não.
A nossa também foi forçada. Foi forçada a pegar no Eu tenho telemóvel. 33, tu É. tens Sim. 35? 40. Quase 35. Tu tens também Deixa por estar, aí. eu deixo estar. E nós também, às vezes, eu também já me Sim, sinto um sim, bocado sim. viciado Claramente. Não é um bocado, é no muito. momentâneo e de não perder nada e Sim. aquela ânsia de não perder nada. Há um síndrome qualquer que se chama, Sim, já não sei sim, qual sim. é. É o FOMO. Exatamente. Fear of Missing Out. Exatamente, é isso mesmo. E o Kelechi tem muito FOMO. Porque não conseguiu nem durante o jogo deixar o E telefone. deixavas morrer a frase assim: o Kelechi tem muito FOMO. Porque teve Drop muito the medo phone. Drop the phone. de perder a atualidade, e a atualidade era o Chaves Chaves. está a descer. Portanto, é um bocadinho esta Sim, geração que Percebo. revelou um bocadinho falta de respeito por toda a gente que ali estava à sua volta, mas não quis deixar de sublinhar isso. Fizeste muitíssimo bem. E agora, atropelado por esta notícia terrível de não haver CEO fora, Há coisas piores. há coisas piores, claro que há coisas piores, mas seja como for, segunda semana sem fazeres, vem-se terminar o programa cá. Mostra Não, as não. sapatilhas. Ou os Exatamente, ténis. mostra as sapatilhas. Não sei, e podemos fazer publicidade à marca. Quer dizer, estamos todos a fazer às nossas, não é? Mas... Exato, não, vamos. E esta é concorrente. E esta é concorrente, exatamente. Estamos todos de uma marca diferente. Alex, só Exato. porque, e tu sabes melhor que ninguém, a malta gosta de ti, vai ficar muito triste mais uma vez, porque realmente o CEO fora já era um clássico e tem que continuar a Posso ser. fazer uma. Podes. Eu já disse, o Alex é um miúdo com talento. E, Mas não tanto. por assim. oposição ao Kelechi, eu tenho que dizer uma coisa. O caso do Alex é importante para a geração dele, para a geração dele olhar, porque ele saiu da ilha dos Açores, foi para Lisboa, certo? Quando? Foste estudar para lá, não foi? 2019. 2019 foi estudar para Lisboa. Veio para o Porto fazer um estágio Uhum. porque nós o desafiamos, o Luís desafiou a vir porque é um miúdo cheio de talento e o 00 tem os seus headquarters no Porto. Com certeza passará os seus dias piores porque é difícil estar longe da família, mas é um miúdo com muito talento, foi à procura do que precisa de fazer para ser feliz e, portanto, parabéns, Alex, pelo que tens feito aqui no 00. Obrigado. E mais não digo. Ei, o homem está a chorar, pá. Não Tá, estou. isto não chega para tu chorar. Não, foi muito bom, não estava à espera, sim, mas não estou. Obrigado, Maia. Obrigado. Nada mais a acrescentar. Sejam Foi- Alex, foi não muito sejam bonito. Kelechi. Exato. Faz- Sejam Alex, não sejam Faz tua Kelechis. despedida. Até ao próximo episódio. Acho que é Opa, não sejas Roger Schmidt, pá. Exato. Ser mais caloroso com as pessoas. Alex, Obrigado. Criar empatia Alex. dos adeptos. é o último, na próxima semana é o último da fase regular. Pode haver surpresas que eu já revelei, mas é o último, vais-te despedir com o CEO fora desse. Talvez, Está bem? talvez. 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 Não, é talvez, Alex, não me deixes ficar É mal. que eu tenho que ver, pá, porque isto é. É difícil. É muito trabalho. É, difícil. o processo criativo. Não, mas às é vezes mesmo, vai, é mesmo. outras Isso- vezes não. Isso eu tiro o chapéu ao Alex, porque se eu às vezes esqueço-me do isto sim e do isto não, quanto mais do CEO Pois. for. Malta, Mas um abraço, É isso, um abraço. uma boa semana para todos e comentem, partilhem, façam aquilo a que temos direito. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.